Olá, meus irmãos. Eu estou aqui de volta com vocês para falar acerca dessa passagem que adulteraram. E usam isso até hoje para falar que existe vários pastores, que foi assim, que foi feito pelo Pai, o Pai não habita lá naquele templo de muçulmanos, que o Deus dele deixou, né? Que existisse isso, que ele mesmo concedeu. Vamos ver então aqui o que falou, o que está escrito aqui do Pai em Efésios. O que o Pai fez. Vamos ver aqui o que está escrito em Efésios. Lembrando, essa passagem está totalmente adulterada. Eu vou colocar aqui o original em cima. E vocês vão entender, pelo Espírito, como é o original e o outro é o falso. Vocês vão entender. Vocês vão entender. Aqueles que são do Pai, aqueles que têm o Espírito de verdade, vão entender. O Espírito de verdade. Aqueles que têm o Pai aqui no conhecimento. Ó, prestem atenção. Eu quero que vocês vão em Efésios 4, versículo 11. Como está aqui na tela, já vai estar aqui na tela. O embaixo, o falso, em cima, o original. Está escrito de várias formas já. Que eles fazem várias traduções. Tem vários tipos de Bíblia. Mas aí vocês vão ver aqui a original, porque o mais próximo, não existe o mais próximo. Eles adulteraram realmente essa parte. Mas todas são próximas do que eu vou ler agora. Todas as Bíblias são próximas do que eu vou ler agora. A verdade, ela não está. Não está escrito. Eles adulteraram. Vocês vão ver aqui o original. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Preste atenção. Está falando aqui o Pai. Ele mesmo deu um para os apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Tem algo de errado aí, não tem? Tem algo de errado aí. Ele mesmo deu um para os apóstolos. Só você pensar, ele mesmo deu um para apóstolos. E outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O que tem de errado? É difícil, né, pensar? Primeiro já vamos começar pela ordem. Qual foram os primeiros a vir na terra? Pensa, né? Pensa. Jeremias, Isaías, eles eram o quê? Eles eram apóstolos? Profetas. Então presta atenção, presta atenção. Eu sei. É louco, né? Falei que você ia entender. Usem a ordem. Vamos usar a ordem aqui. Colocar a ordem nisso. É o certo a se fazer. Os que vieram primeiro foram os profetas. Então, o certo é... Ele deu uns para profetas. E depois aqui ele deu outros para profetas. Ele deu um para profetas. Quem foi que veio depois dos profetas? Só você pensar quem foi. Foi o Messias. Veio os 24 anciões, depois o Messias. Eles morreram, apanharam. Veio o Messias. E depois do Messias veio o quê? Os apóstolos. E depois dos apóstolos não veio doutores. Veio discípulos. Botem a ordem. Os apóstolos tiveram discípulos. Botem a ordem. Como eu já sei, vou deixar aqui. Primeiro veio os 24 Primeiro o Pai, ele deu os 24 profetas para vir aqui na terra e explicar a verdade. Foram assassinados, espancados. Depois, o Pai deu o filho dele. Os 24 profetas também eram filho do Pai, mas depois ele deu o filho unigênito, o primeiro.
Messias, ele veio. Veio os apóstolos. Messias teve o quê? Apóstolos. Veio os apóstolos. Ele deu um pastor. Ali está escrito que deu pastores. Está escrito, deu pastores. Deu uns para pastores. Como? Deu uns para os profetas. Porque vinham os profetas primeiro. Que veio do céu e nasceu o corpo humano. 24 anciãos que estão lá em cima. Depois, quando o Messias morreu, todo mundo subiu com ele. Falou que ninguém foi ao céu. Elias, falso profeta, não foi ao céu. Em carruagem de ouro. Enoque não foi ao céu. Enoque é a Barbie. É a Barbie. Presta atenção. É difícil, né? Enoque é o Azazel, o demônio. A besta. É difícil, né? Você entender. É difícil. Mas quando você coloca a ordem... Qual veio primeiro? Foram os profetas. Não foi os profetas que vieram primeiro? Aí como é que você diz que ele deu uns para pastores? Se o único pastor foi o Messias que veio? Ou você está dizendo que veio mais um filho do homem que nasceu da virgem? Veio outros filhos do homem. Os outros são filhos do homem de lá de cima também. Mas não nasceram da virgem. Os 24 profetas vieram. Espalharam a verdade. Não quiseram. Messias vieram. Não conseguiu convencer Israel. Fez 12 apóstolos. A palavra do Messias está aí até hoje. A palavra real, essa que eu estou passando para vocês. Nem o Messias conseguiu convencer aquele povo do demônio. O Messias era o único pastor. E é o único pastor. Ninguém vai ao Pai senão por mim, ele falou. E você está lá. Está lá na sua igreja. Você está lá na tua igreja. Com esse seu pastorzinho. Está errado. Está errado. Deu um para pastor. Outros para apóstolos, que foram 12 apóstolos. E depois dos apóstolos vieram os discípulos. Os apóstolos tiveram discípulos. Dos 12 apóstolos saem os 144 mil. Não é que nem as 12 quadrilhas de Israel que matam, roubam e destroem. Isso é o dos filhos lá do... Acho que foi os filhos do Abraão. Vou estar colocando aqui. Do jeito que tiver certo, eu vou colocar aqui em cima para você. Tá de brincadeira com a minha cara, né? Essas duas quadrilhas. Eles só matam. Essa duas quadrilhas é uma cópia como foi lá no céu. Como foi lá no céu. Como foi lá no céu. Eles montaram os 12 apóstolos para vir aqui embaixo. 12 apóstolos. Para vir aqui embaixo. Eles montaram 12 quadrilhas. Eles fizeram a cópia. Fizeram a cópia. O Messias tem 2 testemunhas, são os 2 amigos dele, os 2 melhores amigos. Israel fez a cópia também. Anda ele, Ismael e Azazel, a besta. A mulher, o filho e o pai. O cara lá do judaísmo, o dragão ia passar o poder para a besta. Ó, presta atenção, o dragão ia passar o poder para a besta. Qual é o poder? A Torá, que controlava todo o povo. Que tinha o quê? Negócio para matar. Vários negócios para matar. A besta foi lá e juntou o Novo Testamento com o Velho. Não se remenda o Velho no Novo. O Messias falou. Presta atenção. Aí mesmo assim, as pessoas acreditam. Ele botou lá para você ser morno, para você falar Pai e Deus ao mesmo tempo. Tá de brincadeira com a minha cara. O que vai... Mas sobre esses assuntos eu vou falar para vocês depois. O que vale é a ordem. Colocar a ordem. Ele deu uns para profetas, uns para profeta, um para pastor, uns para... Ou você diz que vem outro pastor, outro que ninguém vai ao mundo senão por ele. Tá de brincadeira? Veio um para pastor, outros para apóstolos, e dos apóstolos vêm os discípulos. Presta atenção. É isso. É só isso.